Prezados, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora às 6 horas e 12 minutos, com um pouquinho de atraso para que a gente possa angariar um quórum melhor, né? Estamos aí hoje com 15 pessoas nessa reunião, sendo 3 aqui do escritório. Agradeço de antemão aí os doutores Bruno e a doutora Ana Paula, e a doutora Gabriela também está aqui, que são da equipe do staff aqui do escritório, que acompanha o Town.co. Agradecer a participação desses, e em especial na pessoa da síndica André Duarte, agradecer a presença de todos os demais adquirentes do Town.co/Itatiaia ou vice-versa, na presença desse evento aqui, que é a fundação da Associação dos Adquirentes de Unidades do Condomínio Edifício Itatiaia/Town.co, que é uma entidade, como todos já sabem, né, de antemão, uma entidade que foi criada, está sendo criada, desculpe, para poder suprir a ausência de legitimidade do condomínio pela falta do seu CNPJ em contratações para com o condomínio. Esse assunto foi pauta da Assembleia do Condomínio da semana passada, que ratificou e autorizou, então, a senhora síndica e demais membros da diretoria e conselho a confirmarem a presença nessa Assembleia e também a adesão a essa associação, e por unanimidade todos que estavam naquele último encontro lá do condomínio deram ok para a fundação da associação com esse objetivo, né, de suprir a deficiência que o condomínio tem de representatividade, tá? Desejo então uma boa reunião a todos. Em princípio, a gente sempre precisa ter um presidente e um secretário da Assembleia. Por questões de ordem prática, secretária, sugerimos aqui a doutora Ana Paula, que é assessora jurídica aqui do escritório, que está acostumada a fazer essas atas e esses acompanhamentos. Se ninguém se opõe. Sem oposição. Sem oposição, precisamos de um presidente. Quem se candidata a ser o presidente dessa Assembleia, por favor? Lembrando que o presidente vai ajudar a conduzir os atos aqui e também vai assinar os documentos, vai ter a honra de assinar os documentos lá para a fundação da associação. Eu sou bem objetivo nas reuniões que eu faço, tá? Se não tiver um presidente, eu vou indicar um que está na tela aqui, vamos embora. Bora lá. Márcio? Eu estava no grupo aqui, fornecendo link para alguns aqui. Não, pode ser, pode ser o presidente pode de novo. Tranquilo. Pode. Alguém se opõe ao nome do Márcio Pontes para presidir esse ato? Não. Sem oposição. Márcio, me permita então compartilhar a tela com o edital para conduzir a leitura, pode ser? Ok, tranquilo. Eu acho que a gente tem que orientar os que estão entrando ainda, né, e que entraram depois, não sei se teve algum aí, mas tem alguns que ainda estão entrando, mas orientar todos que a gente vai fazer uma leitura breve, é isso, né, doutor Rafael, desse estatuto, né? Em princípio, o estatuto já foi circulado para todos, a ideia é tirar dúvidas pontuais. Ok. Tá. Então, assim, foi disponibilizado para todos no dia 16, via e-mail, e hoje pela manhã nos grupos de WhatsApp. Então, se houver alguma dúvida específica aí em relação ao estatuto dessa associação, é importante que na hora oportuna todos se manifestem, né? Tranquilo. Mas, por favor, doutor Rafael, fique à vontade. E nós fizemos também, né, mas só para lembrar, nós fizemos a Assembleia de apresentação, nós fizemos a live preparatória para a Assembleia, e depois fizemos lá na Assembleia do condomínio, nós também, que ficou gravada e também circulada, né? Nós também fizemos lá a apresentação das principais características do Estatuto, além de circular o documento. Mas estaremos à disposição para tirar dúvidas aqui. Então, ficam convidados, edital de convocação para a Assembleia de Fundação da Associação dos Adquirentes de Unidades do Condomínio Edifício Itatiaia/Town.co.
Ficam convidados todos os adquirentes e ou detentores de direitos reais do condomínio edifício Itatiaia/Town.com para participarem da Assembleia Geral Virtual de Fundação da Associação dos Adquirentes de Unidades do condomínio edifício Itatiaia/Town.com, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2025, com início às 18 horas em primeira e única chamada, a ser realizada em formato de videoconferência através do aplicativo Teams, para o fim de deliberarem sobre as seguintes pautas. 1. Deliberação e criação da Associação dos Adquirentes de Unidades do Condomínio Edifício Itatiaia/Town.com, análise e aprovação do Estatuto da Associação, deliberação acerca da contribuição associativa, a apresentação dos interessados em concorrer aos cargos de diretoria e conselho fiscal, eleição e posse da diretoria e conselho fiscal, e autorização da diretoria eleita para que realize as contratações necessárias para cumprimento do seu objetivo social, proceda à emissão de CNPJ, associação, e ato contínuo, abertura de conta bancária para a gestão dos recursos da associação. Adquirentes do Itatiaia.com, Itatiaia/Town.com, 12 de agosto de 2025. Prezados, só para deixar aqui aos que estão entrando agora, tem um link, tá, que está sendo distribuído lá nos grupos de WhatsApp, tanto de comunicação quanto do grupo geral de vocês, que é um link da lista de presença de hoje, tá, da Assembleia de hoje. Então, por favor, cliquem lá no Inter, é bem simples, nome, telefone, e-mail, unidade do empreendimento e CPF. Dados bem simples, só clica lá para já registrar a presença no momento de hoje. Dando início à nossa Assembleia aqui, presidente, nós temos a deliberação e criação da Associação dos Adquirentes de Unidades do Condomínio Itatiaia/Town.com, questão essa que, como já foi dito, já foi explanada no condomínio e também aos interessados naquela live. Alguém se opõe, nesse momento, à fundação da associação? Sem oposição pelos presentes, foi confirmado o desejo e a deliberação de criação da associação. Agora, o item 2 da pauta é a análise e aprovação do estatuto. Como dito, né, presidente, todos tiveram acesso prévio, né, ao teor do documento, à live que foi feita e há também a reunião da semana passada. Mas pergunto, né, alguém aqui tem alguma dúvida sobre o estatuto, seu regramento, alguma questão pontual sobre o texto que foi distribuído? Nabil, fique à vontade. Sim, eu li o estatuto e na verdade, o que eu gostaria de saber, o CNPJ, vai ser criado um CNPJ dessa associação dos adquirentes. Perfeito. E eu, na verdade, estou um pouco alheio à forma como as contratações têm sido feitas. Tenho pago as cotas condominiais regularmente, mas sem muita atenção para saber a quem e conta de quem está sendo pago isso, porque uma vez nós não tendo uma convenção e não tendo também o CNPJ do condomínio, do condomínio, fico me perguntando como estão sendo feitas as contratações. Vocês devem ter falado sobre isso exaustivamente, talvez culpa minha não ter me empenhado em saber. Mas aí não tem um período de conflito aqui entre a criação, eu não sei qual é o tempo que se cria esse CNPJ, é a situação atual. Parece que eu sinto que tem um período assim entre os dois. Quem é que prevalece existe um momento de transição, né, entre uma coisa e outra. Nabil, se eu fui claro na minha pergunta. Fosse, e se eu responder bem é porque tu foi claro, tá? Hoje, o CNPJ não tem do condomínio e vocês pagam a contribuição de condomínio numa conta da Guarida, que é uma conta estilo conta trust lá da Guarida, onde ela recebe, então, o pagamento de vocês na conta dela e faz os pagamentos necessários pela conta da Guarida. Isto vai continuar, não vai mexer nessa sistemática, tá?
O que tem é que alguns contratos dentro do condomínio foram firmados ainda pelo CNPJ da incorporadora original, outros contratos foram firmados no CPF da senhora síndica, outros foram formados... E essa bagunça veio desde a instalação, né? Agora nós vamos fazer esse CNPJ da associação, que é um paliativo, não é solução definitiva. Enquanto a gente não tiver, então, o CNPJ do condomínio, é paliativo. Nós vamos fazer um CNPJ da associação para ser substituído nesses contratos e firmar novos contratos que sejam necessários, tá? Então, mas os pagamentos de vocês continuam tudo igual. Vocês não vão passar a fazer pagamentos para a associação. Vocês continuam fazendo pagamento para o condomínio, normal, tá? As contas da associação que vão ir no CNPJ da associação vão ser pagos pelo condomínio. E esse dinheiro é o dinheiro da contribuição de vocês. Tá? Então, a associação, então, ela contrata por conta e ordem do condomínio, e essa contratação por conta e ordem do condomínio é feito através da sincronia que tem aqui entre o condomínio e a associação, porque são figuras quase uma única, né? E a guarida, então, ela vai sendo autorizada a fazer os pagamentos conforme os contratos que forem sendo firmados em nome do condomínio. Então, não muda nada, viu? Você vai continuar pagando o boleto do condomínio tal e qual está pagando hoje. Não se preocupe quanto a isso. Perfeito. Obrigado. Desculpe interromper. Não tem gente esperando para entrar na conversa aqui. No lobby, ou não tem ninguém no lobby? Os últimos foram acabaram de entrar, mas no lobby não tem ninguém ainda. No meu telefone está aparecendo que tinha gente no lobby aqui, mas tudo bem. Mas eu acho que agora não deve estar mais. Agora, entrou mais um agora, Irene, ó. E já foi admitido. Beleza. Tá? Eduardo, com dificuldades lá naquele encurtador de link, né? Que o nosso link veio com esse encurtador de link, né? Então ele faz uma verificação de malware antes e coisa e tal, antes de entrar, e demora um pouco. Então o pessoal estava com um pouco de dificuldade, mas eu acho que já estão conseguindo. Um dos que estava com dificuldade é o seu Ireno. Eu acho agora que deu. Agora tudo certo, então. Agora tudo certo. Márcio, eu estou colocando aqui no chat a íntegra do link, tá? Se quiser copiar esse link e colocar lá, esse é a íntegra do link, sem encurtador. E aí vem direto para a reunião, não passa pelo verificador. Perfeito. Vou por ali, então, vou dar uma ajuda para o pessoal lá. Tá. Doutora Ana, se puder deixar atualizado aqui, ou fixado na conversa, o formulário de inscrição, lembrando a todos os ingressos agora, que nós temos um link para preenchimento da ficha a lista de presença dos sócios fundadores. Prezados, referente dúvidas do estatuto, alguém tem mais alguma consideração? Alguma dúvida? Perfeito. Nada no chat? Nada aí? Perfeito. Eu fixei a lista, tá bom? Muito obrigado. Então está fixado no chat. A Liege conseguiu entrar conosco também. Seja bem-vinda, Liege. Então, não tendo nenhuma dúvida ou não tendo nenhuma oposição, presidente, podemos considerar como aprovado o estatuto da associação dos adquirentes de unidades do condomínio Itatiaia/town.com. Deliberação acerca da contribuição associativa, né, de como é que são as contribuições dessa entidade. Como foi falado nos eventos anteriores, essa entidade ela tem, na verdade, dois tipos de contribuição, né? Ela tem a contribuição do associado institucional, que é o condomínio, que ele, na realidade, vai bancar todas as despesas da associação. Então, é uma contribuição única, somente o condomínio é que vai fazer contribuições para a associação, e essas contribuições vão estar lá na planilha orçamentária de vocês,
lá no condomínio, tá? Então, vai entrar lá no condomínio algumas rubricas novas. Lá na planilha orçamentária do condomínio, vai entrar o contador da associação, vai entrar lá na planilha uma despesinha extra que vai ter, um valor mensal. Vai entrar também lá as despesas da fundação da associação e registro da associação, vai entrar também lá no orçamento do condomínio, e vocês pagam o condomínio normalmente, não muda nada na vida de vocês, tá? Pode acontecer da associação querer ter, em algum momento, alguma vida própria e querer a associação fazer alguma coisa desvinculada do condomínio. A gente sugere que não, mas vai que os associados queiram fazer alguma coisa desvinculada do condomínio, algum evento, alguma situação queiram fazer desvinculada ao condomínio. Neste caso, pode ser que essa despesa seja só dos associados e não vinculada ao condomínio, tá? Mas a gente sugere que não, que deixe essa entidade limpa só para o condomínio usar. E nós estaremos aqui na assessoria jurídica à disposição, caso isso ocorra, haverá uma assembleia, nada vai acontecer sem assembleia, transparência total, e se isso ocorrer, nós vamos estar à disposição para orientações. Tá? Então, a questão aqui, presidente, é que é a confirmação, conforme o estatuto, apenas haverá contribuições ordinárias para as despesas da associação, oriundas e custeadas pelo associado institucional, que é o condomínio, conforme demanda por ele mesmo gerada. Tá? Então, não haverá, nesse momento, nenhuma contribuição por nenhum associado que não seja o próprio condomínio para demandas por ele criadas. Perfeito? Perfeito. Uma pergunta? E uma situação importante, né? A partir do momento que o CNPJ, isso ratificando aquilo que foi dito já em assembleia anterior, a partir do momento que o CNPJ do condomínio for regularizado, se tem uma extinção dessa associação e e todos os contratos serão migrados para o CNPJ do condomínio. Uma ação em paralelo que será feita, que será a regularização, a tentativa de regularização do condomínio Town Core. É isso, né, doutor Rafael? Sim e não, tá? Sim, a associação serve somente para isto, para suprir a deficiência do CNPJ do condomínio, enquanto ele não tiver CNPJ. Sim, concordo, é isso mesmo que está sendo criado aqui hoje. A extinção natural da associação após o condomínio ser criado e todos os contratos serem migrados, isso é faculdade de vocês, é faculdade de vocês, tá? Vai que alguns associados queiram manter a associação por algum motivo, pode, tá? Não há problema algum, tá? Então, eu até vou criar um exemplo aqui, tá? Existem condomínios onde nós, no escritório, assessoramos associações de adquirentes do condomínio, onde essa associação de adquirentes tem uma assessoria jurídica própria. E ao invés de os associados irem eles nas assembleias, eles vão em nome de uma associação, representado juridicamente, e a associação representa lá 200 adquirentes, 300 adquirentes. Então, que são os condomínios de multipropriedade, entendeu, Márcio? Não, pois é, mas eu vejo que hoje essa associação ela é um artifício que a gente teve agora para conseguir ter um preposto do condomínio, para conseguir ter um CNPJ e conseguir retirar contratos do condomínio que estão hoje no nome da House, estão hoje no nome da Infinita, estão muitos no CPF da Andréia. Então, a função da criação é por não termos outra opção, porque a regularização do Itatiaia, como tinha sido dito no passado, é uma regularização que não é simples, não é fácil. Exige uma série de outros fatores e pode demorar meses, anos até para a gente conseguir regularizar efetivamente, em função de todas as questões que a gente abordou na live, de registros incorretos dessa incorporação. Né? Fizemos uma mudança de um prédio simplesmente com uma reforma de fachada, de mudança de fachada. Né? Então, tem muita coisa que pega no meio do caminho, e a função dessa associação que está sendo criada hoje,
ela é para isso, né? Para a gente conseguir efetivamente tomar posse, operar o tal, colocar os contratos. É óbvio que, tendo essa função hoje, a gente espera que depois a gente tenha um CNPJ e um condomínio convencional, normal, né? Mas, ok, concordo, se for uma votação da maioria não extinguir, ok, a gente mantém, só não vejo tanta finalidade, né, no final das contas. Mas ok, acho que sim. A própria associação e os condôminos e os adquirentes vão definir futuramente a continuidade ou não dessa associação. Eu já te dou a palavra, Débora. É que do ponto de vista jurídico, né, eu só quis eu emitir uma opinião técnica, né? Então, a criação da associação tem um objetivo e ela sendo criado, o objetivo está encerrado, o objetivo sendo alcançado está encerrado, mas os associados podem seguir com a entidade. Foi só uma informação técnica que não surgiu o CNPJ e extingue a associação imediata. Foi só uma complementação técnica aqui, tá? Débora, com a palavra, por favor, depois a Silvia Canã. Boa noite, obrigada. Eu também entendo que essa associação é um até que, né? E nesse sentido, eu entendo importante que a gente tenha uma previsão de, em existindo o CNPJ, as obrigações migram para ele e essa associação, ela deixa de existir. Se ainda assim um grupo de condôminos quiser ter uma associação, bom, que crie outra, ou não sei, vai ter um mecanismo de quem não quiser ficar, sai. Eu não entendo o porquê manter. Quer dizer, eu entendo que possa ter vontade de, mas daí se cria outra. Essa aqui, ela tem esse objetivo específico, essa função ela tem essa razão de ser. Não tivéssemos um CNPJ, a gente não estava aqui criando uma associação. Perfeito. Mas, Débora, de novo, tá? É orientação jurídica, né? Não quer dizer que vai acontecer ou não vai acontecer. Mas como a associação ela tem por lei que sua extinção é feita por 2/3 dos associados, então lá adiante os associados vão tomar a decisão de extinção dela, tá? E pode acontecer sim. Desculpe ter aberto essa discussão, mas é só uma orientação jurídica. Pode ser que lá adiante os associados queiram, por algum motivo, alguns associados manterem a entidade e, por deliberação de 2/3, podem manter. Mas o objetivo, o condomínio vai cair fora, né, porque o condomínio vai exigir a alteração do estatuto, o condomínio vai cair fora, quem quiser cair fora da associação sai, acabou o assunto. Está esclarecido, se o condomínio ao nascer cai fora, a minha inquietação está esclarecida. Não, perfeito. E veja, inclusive lá no estatuto a gente criou uma série de poderes especiais ao próprio condomínio, né? O condomínio, inclusive, tem até um poder de veto, tem uma série de situações, mas esse poder final é de 2/3 e a gente, então, o condomínio vai ter um voto e ele vai dizer, eu tô fora, já cumpri o meu objetivo, eu tô fora, não sustento mais a associação, e aí a associação ou ela se extingue ou ela se mantém por quem estiver lá. Mas migrou todos os contratos, acabou a função para o condomínio pega seu chapéu, seu guarda-chuva e vai embora. Tá? O que eu tenho a impressão também, né, doutor Rafael, que a gente vai ter, para migrar os contratos não é rápido, né? Então a gente vai ter pelo menos alguns meses aí que a gente vai ter os dois mesmo com o CNPJ do condomínio, ainda terá isso, né? Inclusive é importante... Essa migração, então, alguns meses eu acho que é inevitável, né? Não sei, tem mais alguém inscrito para falar? Tem a Silvia Canã. Até antes de passar a palavra, Silvia, né, Bruno? A gente até tem que tomar cautela, né? De em todos os contratos firmados pela associação, já deixar uma cláusula aberta de sucessão contratual, né? Para o condomínio, assim que possível, né? Já deixar uma cláusula fechada lá, né? Perfeito, todos os contratos da associação já prevendo a possibilidade de sendo instituído o condomínio, ser alterado o contratante. Perfeito. Penso que não teria um óbice qualquer contrato firmado. Perfeito. Silvia, com a palavra. Boa noite a todos. Prazer estar aqui vivendo esse momento, acho muito importante aí para o nosso condomínio, né? Não moro em Porto Alegre, moro muito longe e acho que agora a gente está caminhando, né? Isso é importante. Eu só tenho uma dúvida que pode parecer muito ignorante até da minha parte, mas enfim, eu vou fazer a pergunta porque preciso entender.
nós estamos aqui, pelo que eu percebo aqui pela contagem de pessoas, em torno de 28 pessoas. Vamos tirar aí umas 2 telas dos advogados, nós vamos ter umas 26. Quando a associação for constituída, todos os proprietários, eles também serão, nos seus condomínios, também terão as despesas da associação, ou ela vai ficar restrita aos associados da associação? E essa é uma dúvida que me surgiu. Tá. Obrigada. Silvia, obrigado, tua dúvida é bem interessante, e aí, repetindo até talvez tu não estivesse no momento que eu falei, nenhum associado vai ter despesa nenhuma com a associação, ponto. Vocês vão continuar pagando a contribuição de condomínio como pagam hoje, ponto, tá? Inclusive, a própria adesão da associação, a inscrição, as despesas de inscrição da associação serão uma despesa repassada pelo condomínio, porque lá na reunião do condomínio foi autorizado a formação da associação, inclusive os seus custos também custeados pelo condomínio. Então, o que vai acontecer? Vai ter um custo lá de 600, 700 reais de um edital que a gente publicou, vai ter o custo de registro, mais uma meia dúzia de reais, e esse valor vai ser lançado na planilha orçamentária lá do condomínio. E você vai pagar o seu rateio conforme condômina e não conforme associada. Porque você não vai ter despesa nenhuma como associada. Todas as despesas da associação são suportadas pelo condomínio e dentro do condomínio rateada entre os condôminos. Então fica tranquilo, não vai ter despesa nenhuma como associada, tá? Esclarecido, obrigada, doutor. Falando aí. Posso... é importante, pessoal, saber o seguinte: essa associação é criada com um objetivo precípuo de representar o condomínio, uma vez que o nosso condomínio não tem nem convenção registrada, não existe como pessoa jurídica. E aí toda a nossa dificuldade. Então, na verdade, como bem falou o Márcio, é um artifício que se criou para que se possa substituir os contratos existentes, que a maior parte deles foi firmado pela incorporadora, alguns contratos, inclusive, que não nos são benéficos, que a gente poderia melhorar, mas, assim, como nós não existimos como pessoa jurídica, não temos um CNPJ, fica difícil. Fica difícil. A gente, há pouco tempo, só para citar um exemplo, tivemos um problema sério desde que assumimos com a lavanderia. Porque a OMO, eu acho que todos devem, a maior parte deve saber que a lavanderia nos trouxe sérios problemas, inclusive, que é da OMO, né? Uma assistência técnica péssima, a gente teria até como substituí-la, mas até enviei o contrato para apreciação do escritório, né, de advocacia que nos dá suporte. Como foi assinado pela Infinita, com a anuência, inclusive, da Housey, o House, não sei como é que se pronuncia isso, mas, enfim, fica difícil de rescindir esse contrato, não tendo um CNPJ, tendo que ficar no meu CPF, que é como está, inclusive, o contrato dos elevadores, que a gente substituiu a TKE, que estava nos sendo bastante cara e não estava sendo efetiva. Então, assim, eu acho que fica... para que se entenda, simplesmente é como se fosse um espelho, é uma superposição, na verdade. Né? Essa associação foi criada exclusivamente, pelo menos inicialmente, para representar o condomínio. Isso. E até com a manifestação da senhora síndica e relatando um pouquinho dos problemas do condomínio, que bom que vocês têm uma Andréa aí no grupo, né? Porque para condomínios tranquilos já é difícil encontrar um síndico, para um condomínio como o de vocês é até um pouco mais difícil. E parabéns, André, pelo teu voluntariado, pelo teu esforço que tu estás tendo, com muitas dificuldades, até mesmo de enfrentamento de situações novas. Parabéns pela tua posição aí. Mantenha, por favor, a tua posição,
porque às vezes nós não teremos, tem aplauso aí, ó. Daqui a pouco nós não teremos até outros voluntários tão cedo, tá? Mas parabéns pela tua coragem aí de ter encarado isso. O meu medo maior, só complementando, doutor Rafael, as pessoas já sabem, é que eu tive que colocar o meu CPF. Isso me assustou muito, até conversei com o meu contador, porque claro que é um movimento totalmente atípico no meu CPF. Daqui a pouco eu vou ter problemas aí com a fazenda, vão pensar que eu sou algum tipo de laranja, alguma coisa assim. Então, assim, realmente está sendo bem difícil. Por isso, a importância da gente de termos o nosso CNPJ o mais rápido possível, né? Por todas as razões, por todas. Agora, uma dúvida, doutor Rafael. Nós vamos ter que ter um contador, porque essa associação vai ter que prestar contas, né? É uma entidade jurídica que está sendo criada. Vai ter que fazer declarações de imposto de renda. Ela não tem, viu, André? Ela não tem a complexidade, tá? Porque, assim, de uma entidade, uma associação como o Instituto do Câncer Infantil, que é uma associação, ou outras grandes que tem, né? Porque ela vai ter movimentos bem rasos, né? E ela também não vai ter, em princípio, contratados seletistas. Todos os trabalhadores vão ser terceirizados, então é um contrato de terceirização. Então, quando tem o RH, associações contratam funcionários, né? Aí ela tem uma complexidade maior, mas ela é uma associação simplesmente contratual, direto, assim, de funcionários, por exemplo, serão todos terceirizados. Então, com isso, ela não tem tanta complexidade quanto algumas associações que têm funcionários e uma folha de pagamento, tá? Não vai ter. Mas ela vai ter a gestão de contratos. Então, o que eu digo é que o contador, tá, não é um contador caro, ele é um contador barato. Mas ele tem que ter um contador. Hoje o condomínio não tem um contador, né? Então, vai ser o contador da associação, do condomínio vai ser o contador da associação, né? Sim. Então, mas nós até podemos indicar alguns contadores de outras associações que a gente cuida aqui, né? Que são até baratos. Tem assim, vamos lá, tem um que cobra R$500 por mês, tem outro que cobra R$400, R$700. Então, não é uma rubrica cara, tá? Ok. Podemos indicar depois, pede para a nossa equipe depois, André, te indicar alguns contadores para que vocês possam fazer a contratação depois. E tem uma coisa que a Débora comentou na nossa assembleia, que é lógico, né? A gente teria, tendo um condomínio, precisaríamos de um contador. Pois é. Ter um contador. Então, quer dizer, é um custo que a gente teria inevitavelmente, e a questão de retenção dos impostos, essas questões aí. E até sugiro depois alguma indicação que a Débora possa passar para a Andréia também, por ser do ramo. Né? O Diego também é do ramo, né? Também, então eu acho que eles podem indicar aí profissionais para nos ajudar nessa empreitada. Ótimo. E basicamente, né, vamos ser sinceros aqui, fora o custo de registro, que é meia dúzia de patacas, né, e o edital, basicamente o único custo mensal da associação, que não será um custo vinculado ao condomínio, será o contador. Porque todas as demais despesas da associação serão contratuais. Né? Todas serão contratuais, não tem outra despesa, né? Mas suportado que não será do condomínio, será da associação, mas suportado pelo condomínio, né? Sim, é também suportada pelo condomínio, porque é despesa da associação, e no nosso estatuto diz que todo o suporte financeiro é do condomínio, exato. Sim. Mas eu digo, a única despesa que a associação dará aos condôminos será o valor do contador. Todo o resto, toda a despesa da associação é uma despesa do condomínio. Então não vai se inovar nada aqui. Nabil, está com a palavra, por favor. Eu pergunto, a Guarida não é hoje ela que faz a contabilidade das despesas, créditos e débitos, não faz esse trabalho e cobra taxa de administração, embora não tenhamos o CNPJ, eles não fazem esse trabalho? É que o trabalho deles, né, Bio, até me permita aqui responder, o trabalho deles é um trabalho de administração, tá?
não de contabilidade. Então, o que eles fazem lá? Gerenciam receitas e despesas, gerenciam emissão de boletos de cobrança, fazem o acompanhamento das assembleias do condomínio, ou seja, fazem o registro das atas lá na plataforma deles, tem o sistema de comunicação. Então, eles fazem a administração do condomínio, que é um auxiliar ao síndico. Na verdade, as pessoas não se dão conta disso, mas a administradora de condomínios, guarida, auxiliadora, qualquer uma que o valha, elas são simplesmente braços do síndico. O síndico não vai emitir boleto, então a administradora emite. O síndico não vai ficar controlando inadimplência, a administradora controla. Então ela é um braço administrativo financeiro do condomínio, e ela presta um pouquinho mais nessa conta trust, né? Que ela empresta a conta bancária dela, coisa que eu não gosto, mas ela empresta a conta bancária dela para servir ao condomínio, podendo essa conta bancária, então, fazer os pagamentos e ter os recebimentos, porque não tem o CNPJ próprio. Mas assim que tivermos um CNPJ pelo condomínio, ato contínuo, pelo amor de Deus, tirem a conta o movimento financeiro da guarida. A guarida continua emitindo os boletos, ou a guarida ou qualquer outra administradora, mas na conta bancária de vocês, não mais na geral. Tivemos problemas seríssimos aqui, não com uma guarida, que é enorme, mas agora com a imobiliária Menino Deus e uma outra imobiliária aqui em Porto Alegre, problemas seríssimos, né? De quebradeira da imobiliária e o dinheiro do condomínio sumiu. Né? Então, quanto antes o condomínio tiver conta própria, melhor. Respondido a tua pergunta, Nabil? Respondido, mas eu quero dizer assim, eu também sou síndico de prédio, do meu prédio onde eu moro, e a auxiliadora é a administradora, mas ela faz a contabilidade também, digamos, desse CNPJ que eu tenho aqui no prédio. Então, uma vez tendo o CNPJ, eles podem continuar fazendo o trabalho e sendo contadores também do próprio condomínio, não? Perfeito. André, vamos tirar essa dúvida lá com a guarida, ver se está no contrato de vocês também a questão contábil, e se estiver no contrato de vocês a questão contábil, aí a gente pode pedir para eles, olha, vocês não fazem um objeto que está previsto no contrato. Né? Então, como vocês não fazem, nós estamos pagando o serviço que vocês não prestam, então a gente quer que vocês prestem serviço para a associação. Vamos conversar com a guarida depois. Sim. Nós temos, na verdade, também uma dívida grande de inadimplência que a guarida está suportando, né? Uhum. Bem grande. Como assim suportando? Essa é uma situação. Temos uma dívida só infinita, por exemplo, a incorporadora tem uma dívida enorme com o condomínio. Mas como eles estão suportando isso? Não entendi. Não exatamente suportando, mas o condomínio é deficitário, né? Nesse sentido de que é uma inadimplência absurda. Qual é o valor da inadimplência atual do Rafael, vocês que estão... doutor Rafael, que o doutor Bruno até tem essa informação. R$400.000. O doutor Bruno até tem essa informação, mas eu vou pedir a gentileza de vocês. Eu vou pedir a gentileza de vocês para a gente não tratar questões de condomínio hoje, porque não é o objetivo da nossa reunião. Tá? Sim. Então, mas para título de informação, o doutor Bruno pode dar, mas essa é uma informação de condomínio. Vamos focar aqui na fundação da associação, senão a gente não vai concluir o ato hoje, tá? Só para, então, a título de esclarecimento, né? Em julho de 2025, até o envio pela guarida, desculpa, tá? O valor corrigido dos débitos condominiais era R$1.410.641,88. Mas o que o senhor Nabil está dizendo, prezados, é que não, ele entendi o que ele estava dizendo, o questionamento dele, é se o condomínio está em negativo e a auxiliadora está emprestando dinheiro, entre aspas, a guarida. Sim. O Nabil comentou a auxiliadora, eu fiquei na cabeça. A guarida estaria emprestando dinheiro para o condomínio arcar com as despesas de rotina, enfim. Não sei se é essa a situação. Essa aqui é a situação de inadimplência total, né?
mas isso aqui não é o extrato da conta pool, conta trust do condomínio. Tá? Isso a gente pode verificar em outra situação. Mas não quero desviar também do assunto de hoje, né? Vamos focar no assunto de hoje. Prezados, não tendo mais nenhuma manifestação, então a gente vai para o item 4 da pauta, que é a apresentação dos interessados em concorrer aos cargos de diretoria e conselho fiscal. Como nós tínhamos lá pensado essa associação ser um espelho, como a nossa síndica disse, né, da diretoria e conselho, sindicância e conselho do condomínio, a nossa sugestão é que o presidente e vice-presidente sejam espelhados síndico e vice-síndico e o conselho da associação seja espelhado o conselho do condomínio. Tá? Alguém se opõe a esta formação dessa chapa única para a formação da associação e com isso não ter 2 órgãos diretivos, ter um só e ter um trabalho alinhado? Alguém se opõe à formação dessa chapa única? Só uma pergunta, doutor Rafael. Nós não temos vice-síndico. Nós temos síndico e conselho. Apenas isso, hoje. A gente pode eliminar a função do vice-presidente no estatuto, tá? E aí dizer que o conselheiro, o presidente do conselho, substitui o presidente da associação em eventual ausência. Então, assim como o presidente do conselho do condomínio substitui o síndico em eventual ausência, o presidente da associação substitui o presidente da associação em eventual ausência. E a gente pode, então, eliminar o cargo ou a gente cria o cargo de vice-síndico no condomínio, ou a gente elimina o cargo de vice-presidente da associação. Eu acho que a gente elimina o cargo de vice-presidente, né? E eu concordo. Deixa só a Andréia como presidente e depois o conselho, né? Tá. E dentre vocês... E o presidente, eu sugiro o seguinte, até para ficar espelhado, né? Que haja se eleja um presidente do conselho, porque tem que ter alguém que substitua. Em não havendo a figura do vice-síndico ou do subsíndico, como se queira denominar, tem que ter alguém que substitua. Então, tem que haver um presidente do conselho. Aqui nós vamos eleger o presidente o presidente do conselho da associação. Depois vocês resolvem isso lá no condomínio, tá? Sim. E aí vocês espelham lá, né? Então, dentre os conselheiros que estão aqui presentes, que pelo que eu sei é Liege, Flori e Márcio, tem mais algum? O Diego. E o Diego? Mas minha indicação é o Márcio. Tá, vocês têm 4 conselheiros, é isso? São 4 conselheiros. A Liege, Márcio, Flori e Diego Boni. Tá. Sempre se indica conselho ímpar, tá? O quinto conselheiro do condomínio seria indicação da área comercial. Que seria pelo estatuto, um dos conselheiros seria indicado pela área comercial, pelas cotas da área destinada a comercial. Por isso que ela ficou, inclusive, vaga, por a gente entender que não seria adequado pegar alguém do residencial colocando como se fosse daquele percentual. Entendi. Quando a gente fala, né, Liege, com conselhos pares, né, de número par, a gente sempre dá o voto de Minerva para alguém, né? E aí o voto de Minerva normalmente fica com o presidente do conselho, né? Então, em caso de empate, né, então o voto de Minerva seria do presidente do conselho. Ou deliberado em assembleia. Né? Se tiver empate, aí vai para a assembleia para deliberar. Por isso que a gente sempre fala em conselho ímpar, né? Mas entendi a formação do conselho de vocês, onde o quinto conselheiro, então, seria o comercial. Espelhando para nós aqui, então eu sugiro, né, que a gente tenha 4 conselheiros, com o voto de Minerva para o presidente do conselho, e aguardo aí a deliberação de vocês sobre a sugestão de Liege com a indicação do Márcio para presidente do conselho, que vai ter 2
prerrogativas diferentes dos demais. Uma, o voto de Minerva, e a segunda, por ser par, né, por ser um conselheiro par, e a segunda, a substituição da senhora presidente em eventual lacuna dela. Antes de manifestação... Meu voto também. É meu voto também. Márcio Pontes. Ô, Bruno, fica com a palavra aí, por favor. Só um adendo, doutor Rafael, se me permite. O artigo 33 do Estatuto, ele prevê o cargo de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. 4. E o artigo 42 do Estatuto, ele prevê 3 conselheiros fiscais. Tá. Então, tá uma diferença entre o que a gente estava mandando aqui, como 5, para 7. Tá, então olha só, gostei, obrigado pela tua observação. Nós podemos eliminar o cargo de vice-presidente, tá? Eliminar aqui, deliberar pela eliminação do cargo de vice-presidente. Como nós temos 4 conselheiros, a gente pode eleger um como tesoureiro e os outros 3 como conselheiros. Né? Então, um entra na vaga de tesoureiro e os outros 3 na vaga de conselho fiscal. E aí nós fechamos o espelhamento ao condomínio. E nessa questão do tesoureiro, aí o meu voto é para uma pessoa que é muito detalhista, que é o Diego. Diego Gomes. Meu voto vai para o Diego também. Exatamente quem eu pensei. Então, nós manteríamos, então, Flori, Liege e Márcio como conselheiros, sem a necessidade da figura de... não, tem que ter um presidente por causa da substituição. Tem que ter um presidente por causa da substituição. Então fica o Márcio... Permanece o Márcio. Isto. E o Diego... o tesoureiro, o Diego. Perfeito. Exato. E é lógico, ninguém falou aqui, mas a Andréa como presidente espelhando a síndica. Alguém se opõe a essa formação? Já digo de antemão que já digo de antemão que a diretoria de associação mais fácil que eu já criei até hoje, tá? Porque sempre tem aquela, não, se escondendo, não tô, pois tive que sair, né? Mas parabéns a todos os presidentes, tesoureiros e conselheiros, né? A gente pode colocar aqui, tá? Ô, Bruno, dá uma olhada como é que ficou a questão do mandato. A gente fez um mandato de 2 anos, de 1 ano, dentro de indeterminado. Como é que a gente deliberou lá? O próprio artigo 33, doutor, que eu colhi no chat, tá? Ele prevê 1 ano, justamente para espelhar a convenção até então do Itatiaia Talcor, que era 1 ano também. Tá. E o mandato de vocês vai até quando, André? 8 de abril. Foi 8 de abril? 8 de abril. Foi quando nós tivemos a nossa Assembleia Geral Ordinária, em que fomos eleitos, né? Tá. A atual administração. Entendi. Tá, mas de qualquer maneira, o nosso mandato aqui é um mandato de 1 ano. Então, a partir da posse, a gente faz o mandato de 1 ano tal e qual. Depois, lá adiante, a gente dá uma ajustada nos 2 mandatos. Uma emparelhada, né? O ideal é que seja emparelhado com a Assembleia Geral Ordinária anual, que elege sempre uma nova administração, né? Mas aí a gente pode fazer, quando fizer a Assembleia Ordinária do condomínio, fazer uma Assembleia Conjunta. É uma ideia boa. Então a gente faz uma Assembleia Conjunta. A associação e o condomínio, no mesmo momento, elegem as suas diretorias. Tá? Sim, então, sim. Vamos coordenar esse trabalho. Prezados, os candidatos, então, aqui à chapa, Andréa, Diego, Márcio, Liege e Flori, estão, então, eleitos e empossados para o mandato de 1 ano a partir deste ato. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. O último ato da nossa Assembleia é a autorização da diretoria eleita para que realize as contratações necessárias para o cumprimento de seu objetivo social, proceda à emissão do CNPJ da associação e, ato contínuo, abertura de conta bancária para a gestão dos recursos da associação. Aqui nesse ponto, viu, o doutor Bruno, se a associação quiser, tá?
ela pode, tô me dando conta aqui porque tem autorização da abertura da conta bancária, não quer dizer que abra, mas tem a autorização, ela pode, inclusive, negociar com a guarida para fazer a gestão dos recursos da associação, do condomínio, através da conta. Mas desde que seja conta positiva, né? Negativa não adianta, né? Exatamente. Pode ser negociado isso. Para evitar os problemas da conta pool, conta trust, enfim, né? Mas enquanto está negativo, não vamos nos preocupar com isso hoje. Não. Prezados, alguém? Oi? Primeira atitude, então, vai ser o registro em cartório. Exato. Certo. Qual é a previsão de tempo porque após esse registro, então, a gente vai ser levado à Receita Federal para a obtenção do CNPJ. Qual é a previsão, enfim, pela experiência que vocês têm, de tempo de registro no cartório de pessoa jurídica? Com a palavra a doutora Ana, que aqui encaminha esses movimentos lá no escritório. Olá, tudo bem, gente? Então, assim, organizando os documentos, colhendo as assinaturas ali, a gente faz, né, o protocolo no registro e eles têm até 30 dias, tá? Só que nesses até 30 dias, o CNPJ ele já vem junto, a gente já faz, né, toda a emissão da DBE, já foi feita a viabilidade, já faz a emissão da DBE e vai tudo para o registro. Quando o registro entrega ali a ata registrada, já vem o cartão CNPJ junto, é um ato só. Ah, tá. Essa é uma dúvida bastante importante, porque nós estamos na renovação do seguro predial, e o corretor fica o tempo todo me perguntando e quando é que vai sair o CNPJ. O corretor que o Márcio conhece, inclusive, foi indicação dele, Flávio Rossi, e ele está segurando, porque, na verdade, eles permitem que se faça com o CNPJ do síndico para condomínios novos, aqueles condomínios que estão buscando o seu CNPJ, ainda não estão organizados, não tem sua convenção. Só que não é exatamente o nosso caso, né? De qualquer forma, ele conseguiu um prazo e ele está, enfim, lidando com o pessoal, já foi feita a vistoria, mas, enfim, ele está um pouco ansioso com essa questão do CNPJ, e ele vem me cobrando. Eu já coloquei para ele, olha, dia 18, que é hoje a nossa assembleia de fundação, por assim dizer, da associação, depois vai para registro em cartório, e eu não sabia que concomitantemente já se pode encaminhar o pedido junto à fazenda. Uhum. A gente encaminha todos os documentos para o registro ali, tá? Então, já foi feita a viabilidade, que é o primeiro passo para fazer a DBE. Aí, amanhã, a princípio, já entra em contato ali com um presidente, né? Para que a gente já dê andamento na DBE, já faz as assinaturas, já faz tudo certinho, para encaminhar o quanto antes para o registro essas informações. Tendo a sorte de não cair no primeiro registro, né? O restante, eles normalmente são mais rápidos. O primeiro registro que normalmente demora até 30 dias. O segundo, o terceiro ali, eles são mais ágeis. Isso quer dizer, então, que... Só desculpa, porque eu preciso passar essa informação para o corretor lá do seguro. Isso quer dizer, então, que a gente teria até 30 dias, esse seria o prazo máximo, para obtenção do nosso CNPJ? Estou correta? Não tendo nenhuma impugnação. E se houver alguma impugnação, vamos agir o mais rápido possível para solucionar. Porque os registros... existe uma lei, que é a Lei 6015, que regula os registradores, mas cada um tem uma 6015 embaixo do braço. Então, o registrador da primeira zona de títulos e documentos, ele às vezes faz requerimentos que os outros não fazem, solicita adequações que os outros não fazem. Então, nós vamos manter vocês informados e todos aqui, por favor, acendam uma vela para cair na segunda ou na terceira, não cair na primeira. E André, só para descontrair aqui, eu adoro dizer que eu sou avô, né?
Porque a parte boa de dizer que é avô é porque, avô tão jovem, né? Então eu gosto de dizer que sou avô. O condomínio de vocês novo tem 67 anos. Então, para novo já não serve, faz tempo, né? De 58, né? É de 58 o condomínio de vocês. Então, para novo já passou faz um tempinho já. Mas alguns aqui dessa reunião que estejam aí entre os 60 e os 70 anos, vamos dizer que são bem novinhos aí. A ótica do corretor de seguros aí são novinhos, tá? Pesados, então, autorizada e vencida o último item da pauta sem nenhuma rejeição e também aprovado por unanimidade, como todos os demais itens da pauta, senhor presidente, podemos considerar como cumprido a nossa missão de hoje. Aliás, o Bruno tem mais uma palavrinha ali. Faltou alguma coisa, Bruno? Somente o termo de inscrição, doutor, com o link que a gente tem que precisar mandar para o pessoal. O termo de inscrição dos associados. Sim, obrigado, doutor Bruno. Nós vamos, dos associados aqui, os sócios fundadores, estão preenchendo a lista de presença eletrônica aí que vocês estão preenchendo, tá? Depois, nós enviaremos aí ao condomínio para ser distribuído, viu, Andréa? Uma ficha de inscrição de adesão, tá? Então, aqui são os sócios fundadores. Depois são os que vão aderir à associação. Vai ser um formulário online também para facilitar a vida de todo mundo, preenchendo seus dados e dizendo: estou aderindo à associação, e mandando lá para nós organizarmos, tá? Para aqueles condôminos que não puderam assistir à reunião de hoje, não puderam estar presentes, mas que queiram se associar, né? Teve alguns no grupo lá de proprietários, lá de condôminos, que manifestou. Perfeito. E fez essa manifestação. Ana Paula, com a palavra de novo, desculpe. Na verdade, tá, o link da associação ali que a gente vai passar posteriormente é para todos, inclusive para os fundadores, tá? Porque aqui na lista de presença são só os itens básicos, né? O nome, o telefone, o CPF. E aí no outro link ali tu vai ter uns requisitos ali para cumprir, anexar um comprovante, para, né, comprovar realmente que tu tem uma cota, né, nesse empreendimento. Perfeito, doutora Ana, perfeito. Então, todos vão preencher esse outro formulário que a gente vai mandar amanhã mesmo para vocês do grupo. Nabil, eu quero perguntar, a minha unidade está em nome de pessoa jurídica, o preenchimento seria pessoa jurídica? Pessoa jurídica representada por. E aqueles, agora uma pergunta. Nós temos vários proprietários, inclusive com a questão do imóvel quitado, e que não conseguiram transferência. Temos uma série de pessoas nessa situação, eu uma delas, inclusive. Eu comprei a lista. E eu também, 915. Não, é que o requisito para ser associado não é ser proprietário registral, é ser promitente comprador, por exemplo. Tá? Então, você tem uma compra e venda. O contrato de compra e venda é um requisito válido para ser associado. Tá? Até com base nessa dificuldade de vocês, a gente criou como quem pode ser associado é promitente comprador, qualquer um que demonstre ter o direito. Bruno, só para exemplificar, o artigo 6º ou 7º lá do Estatuto? 7º. 7º, né? Poderão ser associados os proprietários, os promitentes compradores, os permutantes os cessionários adquirentes de frações ideais, ou seja, todos aqueles que comprovarem ser detentores de direitos reais sobre unidades do condomínio edifício Itatiaia, também conhecido como empreendimento Talco. Perfeito. Então, por exemplo, o Márcio, ele é proprietário, a matrícula está no nome dele. A Andréia e o Irineu são promitentes compradores, também tem direito real, artigo 1225 do Código Civil. E algum aqui pode ter comprado já de terceiro, que é um cessionário comprador. Né? Então, todos aqueles que demonstrarem por contrato que tem vínculo com o empreendimento poderão ser associados. Ok. Mas no meu caso, doutor Rafael, os proprietários é eu e a minha esposa. Então, basta eu me associar
Não é necessário a minha esposa, ok? Perfeito. Inclusive, lá no Estatuto também fala que quando tem mais de um proprietário, né, somente um adere na associação, escolha um, né? Artigo 8º. Artigo 8º. Pessoal, isso é uma questão aqui, não queremos nos prolongar nessa situação, até porque envolve mais o condomínio, tá? Mas os casos como a da senhora Andréia e do senhor Ireno, tá? O escritório já está verificando essas circunstâncias, porque pode envolver circunstâncias envolvendo a Habitasec, tá? Sim. Então, a gente só que temos que ver caso a caso, tá? Então, a gente não pode dizer uma situação assim, né, objetiva, o que é a situação de vocês, por exemplo, André e Irene, tá? Mas a gente está orientando, então, a conversar conosco, marcar um horário com o doutor Rafael, para verificarmos o que pode ser feito no caso de cada um dos adquirentes que não colocaram o imóvel no seu nome, embora já tenham quitado os pagamentos do preço, né? Muito bom, doutor Bruno. Nós falamos isso lá na Assembleia do Condomínio, mas é muito bom reiterar agora, porque nós chegamos a atender, inclusive, 3 casos distintos de clientes, né? Nós atendemos pessoas que estão tranquilas, né? Que tem já o imóvel no seu nome, matriculado bonito, como é o caso aqui do nosso amigo Márcio Pontes. Nós temos o caso do pessoal que não tá mais ou menos tranquilo, que comprou antes da alienação fiduciária da Habitasec, e temos pessoas que não estão tranquilas, que compraram depois da alienação fiduciária da Habitasec, né? Então, nós temos aqui, eu não sei, inclusive, mas tem algumas unidades que não estão vinculadas à Habitasec mesmo, ou todas as que estavam no nome estão vinculadas? No contrato com a companhia Piratini, que foi cedido o crédito para a Habitasec, né? A nossa querida Infinita deu como garantia todas as unidades, mas a Habitasec não registrou em todas as unidades a alienação fiduciária. Então, por isso também, né, doutor, que a gente precisa analisar situação contrato por contrato, matrícula por matrícula, para a gente conseguir mapear o que pode ser feito, né? E se a gente tiver um adquirente que, mesmo tendo comprado após a alienação fiduciária, mas essa alienação fiduciária não foi para matrícula, esse é o que tem que correr mais para defender seus direitos, porque não está público na matrícula ainda a alienação fiduciária. Esse é o que tem que correr mais. Uma das pessoas, dessas 3 pessoas, foi eu que indiquei, inclusive. Obrigado. E eu vou ser a próxima agora, porque no meu caso, eu comprei, na verdade, o meu imóvel na época do lançamento. Então, ele antes, foi comprado à vista na época do lançamento do retrofit. A alienação fiduciária, o contato, né, de alienação fiduciária que nós estávamos analisando na outra reunião, né, doutor Rafael? Salvo engano, é abril ou maio de 2021. É 21. Tá. Então, como comprador de boa-fé, antes dessa data limite, assim, não estariam despreocupados. Mas aqueles outros adquirentes que, após essa situação, adquiriram, daí tem que ver caso a caso. E tem os casos, não quero também aqui me distanciar, mas casos em que a gente já sabe que ocorreu, que adquirentes que quitaram o preço para a Infinita, e a Infinita não repassou para a conta vinculada ao fundo de investimento. Tá? O meu é de junho de 2020, está alienado. Então, exatamente por isso, senhor Heleno, porque a Infinita deu como garantia os imóveis, todas as unidades do empreendimento, né? Tá? Inclusive aqueles que já tinham alienado. Tá? Também pode ser uma circunstância, mas não vamos nos estender aqui, dado o seu caso, eu lhe oriento o senhor conversar conosco, né? Eu quero conversar essa semana. Perfeito. A gente pede, então, por favor, daí o senhor passa o seu telefone, senhor Irene, que a nossa secretária entre em contato contigo e a gente vai passar uma data, então. Beleza. E, Bruno, até no nosso constante monitoramento de ações afeitas ao nosso interesse, a Débora aqui tem uma ação que ela já se movimentou, e a gente vai, viu, Débora? Depois a gente vai dar uma olhada na tua ação, tá? Para verificar o que pode ter de oportunidade para a coletividade aqui, tá? Você preencheu a tua ficha lá da adesão? Preenchi, mas eu posso depois passar para vocês o número do processo, não tem o menor problema. Não, tranquilo. Mas, de qualquer maneira, como é dado público, a gente depois pesquisaria pelo teu nome, mas, por favor, se pudesse fazer a gentileza de mudar o número de processo, a gente agradece. Claro. Obrigado.
Prezados, mais alguma consideração para a gente concluir a nossa reunião? Da minha parte, está tudo certo. Presidente, por favor, então, conduza aí 19 e 17 ao término da nossa Assembleia. Bom, acho que tendo passado todos os pontos da previsão, né, da nossa convocação, se não tem ninguém que se oponha a alguma coisa, encerramos a Assembleia agora. Todos de acordo? De acordo. Ok, então, muito obrigado a todos, boa noite, obrigado, doutor Rafael, doutor Bruno, Ana Paula e a todos os presentes. Boa noite. Registro aqui, doutora Gabriela também presente, registra a presença dela também. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou parar a gravação aqui.